Olá, eu sou a Alessandra e aqui está a continuação da série de vídeos falando sobre as feridas emocionais com base no livro da Lise Bourbeau, As 5 Feridas Emocionais. Estamos estudando o abandono, este é o vídeo 2. Então, para você entender, melhor você voltar para o abandono, parte 1. Aí você entende melhor o que eu vou dizer agora. Outra maneira de chamar a atenção é ocupar uma função que implique acesso a um grande público. Muitos cantores, atores e artistas são dependentes. Eles se sentem bem no papel de vedete, de destaque. Numa consulta particular, o dependente é o tipo que mais costuma estabelecer uma transferência com seu terapeuta. Ele procura no profissional o apoio não recebido dos pais ou do cônjuge. Uma amiga psicóloga me contou que certo dia um cliente teve uma crise de ciúmes quando ela comunicou que lhe seria substituída por uma colega durante as suas 2 semanas de férias com o marido. Percebendo que o cliente fizera uma transferência, logo viu que se tratava de um perfil dependente. Sempre recomendo aos meus amigos psicólogos e terapeutas que sejam bem vigilantes, pois há grande risco de transferência quando seu cliente sofre de abandono. O dependente é uma pessoa que se entrosa facilmente com os outros, o que o leva a sentir-se responsável pela tristeza e felicidade alheias, da mesma forma que ele julga que os outros são responsáveis pela felicidade ou infelicidade que ele sente. Uma pessoa exclusivista, também denominada pessoa psíquica, sente as emoções dos outros e se deixa influenciar por elas com facilidade. Paradoxalmente, esse desejo de fusão engendra muitos medos, podendo inclusive chegar à agorafobia. Esta fobia consiste no medo doentio de espaços abertos e locais públicos. É a fobia mais comum. As mulheres são 2 vezes mais propensas a ela do que os homens. Muitos homens escondem a sua agorafobia no alcoolismo. Preferem tornar-se alcoólatras a confessar seu grande e incontrolável medo. O agorafóbico queixa-se frequentemente de viver ansioso e angustiado a ponto de entrar em pânico. Uma situação angustiante acarreta no agorafóbico reações fisiológicas, palpitação cardíaca, ausências, tensões, fraquezas musculares, transpiração, dificuldades respiratórias, náuseas, incontinência urinária, etc., que podem levar ao pânico e reações cognitivas como sentimentos de estranheza, medo de perder o controle, medo de enlouquecer, de ser humilhado publicamente, de desmaiar, de morrer e etc. As reações comportamentais como fuga das situações de ansiedade e naturalmente de todo lugar que lhe pareça distante do local ou da pessoa reconfortante de que ele precisa. A maioria dos agorafóbicos sofre de hipoglicemia. O medo e as sensações que o agorafóbico experimenta são tão fortes que o levam inclusive a evitar as situações que não pode evitar. É por essa razão que ele precisa encontrar alguém próximo e acolhedor com quem sair e um lugar reconfortante onde se refugiar. Há inclusive pessoas que simplesmente não conseguem sair mais. Encontram sempre uma razão boa para isso, antecipando tragédias que nunca se concretizam. A maioria dos agorafóbicos foi muito dependente de suas mães quando jovens e se sentiram responsáveis por sua felicidade e por ajudá-las em seu papel de mãe. O agorafóbico pode se ajudar emocionalmente resolvendo sua relação com a mãe. Os 2 grandes temores do agorafóbico são o medo de morrer e o medo da loucura. Agora, após encontrar agorafóbicos em qualquer e todas as oficinas que ministrei, pude fazer uma síntese interessante a respeito desse transtorno, o que ajudou centenas de indivíduos. Esses medos vêm da infância e foram vividos no isolamento. Um foco propício à eclosão desse mal é a morte ou a loucura de alguém no círculo familiar.
Esse medo de morrer do agorafóbico é vivido em todos os níveis, embora ele nem se dê conta disso. Ele não se julga capaz de enfrentar uma mudança em qualquer domínio que seja, pois isso representaria uma morte simbólica. Eis porque toda mudança lhe gera angústia e acentua seu grau de agorafobia. Isso pode acontecer em momentos de transição, como a passagem da infância à adolescência, da adolescência à vida adulta, de solteiro a casado, uma transferência de cargo, uma mudança de domicílio, um novo trabalho, uma gravidez, um acidente, uma separação, a morte ou o nascimento de alguém e etc. Durante vários anos, esses medos e angústias podem ser inconscientes e represados. E então, um dia, quando atinge seu limite mental e emocional, o agorafóbico não consegue mais se conter e os seus medos se tornam conscientes e visíveis. O agorafóbico costuma ter uma imaginação fértil e descontrolada. Ele se vê em situações muito além da realidade e se julga incapaz de fazer frente a essas mudanças. Sua grande atividade mental o faz temer a loucura. Ele não ousa falar sobre suas questões com os outros, pois receia que o considerem louco. É preciso compreender que isso não é loucura, mas uma sensibilidade forte e mal administrada. Se você se encaixa nos critérios acima, saiba que o que está vivendo não é loucura e não mata. Você simplesmente se abriu demais quando jovem para as emoções dos outros, julgando ser responsável pela felicidade ou infelicidade deles. Por conseguinte, tornou-se demasiado psíquico para poder estar à espreita e prevenir os infortúnios. Eis porque você absorve todas as emoções e medos alheios quando se vê no local público. O mais importante é aprender a verdadeira noção de responsabilidade, pois aquela em que você acreditou até agora não é boa para você. Constatei o caráter do dependente na maioria dos agorafóbicos que encontrei até agora. Na definição de agorafobia constam o medo da morte e da loucura. No âmago do dependente, quando um ente querido falece, ele vive um sentimento de abandono. Sente cada vez mais dificuldade para aceitar a morte de quem quer que seja, pois cada morte reabre sua ferida do abandono, contribuindo para acentuar seu grau de agorafobia. Pude observar que a pessoa cuja ferida do abandono predomina tem mais medo da morte, enquanto aquela cuja ferida predominante é a traição tem mais medo de loucura. Discorro sobre a ferida da traição no capítulo 5. A gente chega lá. A mãe independente, exclusivista, depende muito do amor do filho e faz de tudo para que ele perceba isso. O amor dos outros, principalmente dos mais próximos, ampara os dependentes, ajuda-os a se manterem de pé. Ouvi pessoas dependentes dizerem: não posso suportar uma circunstância em que alguém não me ama. Farei de tudo para dar um jeito nessa situação. Quando alguém dependente afirma: é importante você me ligar para me dar notícias, na realidade quer dizer: quando você me liga, eu me sinto importante. Ele precisa a todo custo que os outros o façam sentir-se importante, porque não consegue isso por si mesmo. Quando em contato com os problemas causados pela sua dependência, o indivíduo anseia ser independente. Julgar-se independente torna-se então uma reação muito comum nessas pessoas que adoram dizer aos outros a que ponto se consideram independentes. Entretanto, isso só faz acentuar e esconder a ferida do abandono, uma vez que ela não é tratada. Por exemplo, uma pessoa dependente diz que não quer ter filhos e usa como justificativo o desejo de conservar a própria independência. Na verdade, no homem dependente, isso costuma esconder o medo de não receber mais toda a atenção da sua parceira se houver uma criança em casa. No caso da mulher dependente, por sua vez, o medo maior é o de se sentir sufocada por todas as obrigações que um filho acarreta.
Em contrapartida, se ela quiser ter filhos, se sentirá mais confortável enquanto eles ainda forem crianças, pois serão mais dependentes dela. Isso a faz sentir mais importante. O dependente tem mais interesse em alcançar a autonomia do que a independência. Explico como conseguir isso no último capítulo. Em sua vida sexual, o comportamento do dependente também é assim. Ele usa o sexo para aprender o outro. Isso é mais perceptível na mulher. Quando a mulher dependente se sente desejada por outra, ela se julga mais importante. Entre os 5 tipos, eu diria que a pessoa que receia ser abandonada é a que mais ama o sexo, tendo impulso sexual mais intenso que o seu cônjuge. Não é raro observar que os indivíduos que se queixam de falta de sexo em geral sofrem da ferida do abandono e usam a máscara do dependente. Conheci inclusive algumas mulheres que aceitaram manter-se em relacionamento mesmo sabendo que o marido tinha outra pessoa. O homem dependente, por sua vez, prefere fingir não saber que a mulher tem um amante. Essas pessoas preferem suportar esse tipo de situação a serem abandonadas. Não é o seu ideal, mas elas estão dispostas a tudo para não perder o parceiro. Depois de tudo que foi dito neste capítulo, fica evidente que a ferida do abandono afeta a nossa comunicação. Os medos que impedem o dependente de se comunicar com clareza e expor suas demandas são de chorar, de que o outro vá embora, de que o outro não concorde e ignore o que é dito ou pedido, de receber um não, de ser rechaçado, de não ser apoiado como espera, de não corresponder às expectativas dos outros. Se você se vê nesses medos, precisa compreender que não está sendo você mesmo e que é a sua ferida do abandono que está prevalecendo. Na esfera alimentar, o dependente consegue comer muito sem ganhar peso. Como sua atitude interior geral é nunca ter o suficiente, é também essa mensagem que seu corpo recebe quando ele come. Seu corpo reage em consequência disso. Quando uma pessoa come, mesmo que muito pouco, pensando estar ingerindo muito, seu corpo recebe essa mensagem e reage como se fosse muito. E ela passa, então, a ganhar peso. No capítulo anterior, mencionei que o escapista tem tendência a se tornar anoréxico, enquanto o dependente tende mais para a bulimia. Minhas pesquisas me levam a concluir que, quando um homem dependente tem sintomas de bulimia, é porque ele procura nutrir-se de sua mãe, tamanha é a falta que ele sente dela. Quando a bulimia se manifesta numa mulher dependente, é o seu pai quem lhe faz falta. Quando essas pessoas não têm substituto para o pai ausente, fazem uma transferência para a comida. A palavra devorar, aliás, está muito presente em seu vocabulário. Elas dirão, por exemplo, meu filho devora toda a minha energia, ou meu trabalho devora o meu tempo. O dependente prefere os alimentos macios aos alimentos duros. Em geral, também gosta muito de pão, que é o símbolo da terra provedora. Ele mastiga lentamente para fazer durar o prazer e a atenção, em especial quando está na companhia de outras pessoas. Aliás, as pessoas dependentes não gostam de fazer refeições sozinhas, principalmente fora de casa. Além disso, tendo dificuldade com a palavra deixar, nunca deixam nada no prato. Tudo isso se passa de maneira inconsciente. No que diz respeito às doenças, o dependente em geral foi uma criança doente, fraca, franzina. Eis alguns males que podem se manifestar nas pessoas que sofrem da ferida do abandono. Em primeiro lugar, asma. Uma doença em que a expiração torna-se difícil ou penosa. No plano metafísico, essa doença indica que a pessoa recebe mais do que deveria e só dá com grande dificuldade. Bronquite. Quando o dependente sofre de um problema nos brônquios, isso indica que ele tem a impressão de não receber o suficiente de sua família, da qual depende extremamente.
Ele tem interesse em acreditar que possui um lugar na família e não precisa se esforçar para conseguir acreditar nisso. Também pode ter problemas no pâncreas, hipoglicemia e diabetes e nas glândulas suprarrenais. Por conta do seu lado psíquico exclusivista, o dependente é propenso a ter problemas no pâncreas e nas glândulas suprarrenais. Todo o seu sistema digestivo permanece frágil, porque ele acredita não ter se alimentado adequadamente, mesmo que essa carência não tenha nenhuma relação com o plano físico. Embora a carência se situe no plano afetivo, seu corpo físico, sendo reflexo do seu psiquismo, recebe a mensagem desta falta. Miopia. Doença comum nos dependentes, ela representa a dificuldade de enxergar longe. Está ligada ao medo do futuro, sobretudo de enfrentá-lo sozinho. Histeria. O dependente que alimenta muito do seu lado vítima pode vir a sofrer desse mal. Em psicologia, dizemos que a pessoa histérica é semelhante à criança que teme ser privada do leite materno e abandonada. É por isso que ela se manifesta suas emoções de forma ruidosa. Depressão. Vários dependentes acabam sofrendo de depressão quando sua ferida é muito grave e eles percebem sua incapacidade de se sentirem amados como desejariam. É também uma maneira de obter atenção. Enxaqueca. A pessoa dependente sofre desse mal porque evita ser ela mesma. Ela bloqueia seu verdadeiro eu, faz malabarismos para ser o que os outros querem que ela seja ou vive demasiado na sombra das pessoas que ama. Por fim, doenças raras ou doenças ditas incuráveis. Pude observar que o dependente contrai com mais frequência enfermidades graves ou que exigem atenção especial. Ressalto que quando a medicina taxa uma doença de incurável, ela nos anuncia, na realidade, que a ciência não descobriu ainda uma cura para ela. As doenças e indisposições acima mencionadas também podem se manifestar em pessoas com outros tipos de feridas, mas parecem bem mais comuns nas pessoas que sofrem de abandono. Se você se reconhece na ferida do abandono, lembre-se que esta ferida foi gerada pelo seu genitor do sexo oposto ao seu e continua a ser ativada por qualquer outra pessoa do sexo oposto. Logo, é completamente normal e humano ter ressentimentos em relação a esse genitor ou a essas pessoas. Enquanto guardamos ressentimento contra um de nossos pais, mesmo que inconsciente, nossas relações com todas as outras pessoas do mesmo sexo desse genitor serão difíceis. Em geral, o genitor responsável pela nossa ferida, pai no caso das mulheres e mãe no caso dos homens, também viveu a ferida no passado ativada pelo genitor do sexo oposto, que tem o mesmo sexo que você. As mesmas feridas se repetem de geração em geração. Só colocando um adendo pessoal aqui, né, nesse momento, eu entendo que as pessoas que são não binárias ou que são trans, elas vão sofrer a ferida correspondente ao gênero que ela se sente, que ela se denomina, que ela se reconhece. No caso do não binário, eu penso que vai variar de acordo com a experiência que ele vai passar. Então, pode ser abandono com a mãe e pode ser abandono com o pai também. E vice-versa, pode ser rejeição com a mãe e pode ser rejeição com o pai. Então, cada caso há que ser observado e estudado individualmente, com suas especificidades. Lembre-se que nossa incapacidade de nos perdoar pelo que fizemos aos outros ou a nós mesmos é a principal causa de uma ferida. É difícil para uma pessoa se perdoar, pois, em geral, ela nem mesmo percebe que se odeia. Quanto mais profunda a ferida do abandono, maior o grau de autoabandono ou de abandono a outras pessoas, situações ou projetos.
Nós criticamos nos outros tudo o que nós temos, o que nós mesmos fazemos e não queremos ver. Eis a razão porque atraímos para o nosso convívio indivíduos que apontam o que fazemos de errado. A vida é linda nesse sentido. Assim como na ferida da rejeição, a vergonha é um sentimento comum. É normal achar vergonhoso ter comportamentos que criticamos nos outros. Logo, é importante e urgente saudar tudo com nossos pais, pois é desse modo que deixaremos de repetir o mesmo tipo de situação. Pesquisas na área da medicina e da psicologia constataram a perpetuação da geração para geração de doenças ou comportamentos destrutivos. Elas apontam para a existência de famílias de diabéticos, cardíacos, cancerosos, asmáticos, da mesma forma que para famílias de violentos, incestuosos, alcoólatras e etc. Se você reconhece em si próprio as características do dependente, mesmo tendo recebido muita atenção por parte do seu genitor do sexo oposto, eis o que pode ter acontecido. A atenção recebida talvez não tenha correspondido àquela que você desejava, ou talvez você tenha se sentido sufocado por essa atenção. Posso citar como exemplo meu filho mais velho, em quem a figura do abandono permanece presente no coração de adulto. Dos meus 3 filhos, ele foi o que recebeu mais atenção da minha parte. Ainda jovem e sem trabalhar fora, eu ficava em casa com ele, e era muito rígida e severa em situações que, segundo ele, não justificavam tal atitude. Eu não o largava, vigiava tudo o que fazia, porque queria fazer dele um ser humano perfeito, segundo a minha noção de perfeição. Fala da Lise. Hoje compreendo que não era esse tipo de atenção que meu filho desejava. Ele, então, viveu a ferida do abandono e acho normal que tenha me culpado na juventude. Agora percebo que essa experiência fazia parte do seu plano de vida e que tínhamos que compreender várias coisas juntos. Ele precisava de uma mãe como eu para realizar seu processo de perdão frente ao abandono, e eu precisava de um filho como ele para me ajudar a quitar algumas coisas com meu pai. Falarei mais sobre isso no capítulo sobre a traição. As leis espirituais explicam que enquanto uma pessoa não tiver vivido uma experiência no amor, ela deverá voltar para reviver essa experiência, a mesma experiência. Voltamos com as mesmas almas, mas em papéis diferentes. Tudo isso para termos uma chance de quitar definitivamente o que não saudamos em vidas pregressas. Não se esqueça de que as características e comportamentos descritos neste capítulo estão presentes apenas quando uma pessoa é vítima de abandono, veste a sua máscara de dependente, julgando assim evitar o sofrimento. Conforme a gravidade da ferida e a intensidade da dor, essa máscara pode ser usada com maior ou menor frequência. Como acontece na ferida da rejeição e em todas as outras feridas que trataremos daqui em diante, a pessoa sempre usa uma máscara específica por medo de reviver a ferida original. No caso deste capítulo, o indivíduo que se esconde atrás da máscara do dependente para fugir do sentimento de abandono. Se você tem a ferida do abandono, provavelmente se reconheceu em alguns traços de personalidade que descrevi aqui. Mas reforço que, qualquer que seja a ferida, é quase impossível que alguém se identifique com todas as características referentes a ela. No entanto, quanto mais profunda for a sua ferida, mais frequente será o uso de máscara, ou seja, mais características irá apresentar. E agora um resuminho da ferida do abandono, das características da ferida do abandono. Então essa ferida ela desperta entre 1 e 3 anos de idade com o genitor do sexo oposto. Falta alimento afetivo ou o tipo do alimento que a criança desejava. A máscara que a pessoa desenvolve é a do dependente. O corpo é comprido, magro, sem tônus, pernas fracas, dorso curvado, braços parecendo compridos demais e pendendo ao longo do corpo e partes do corpo caídas ou flácidas. Os olhos são grandes e tristes,
o olhar é repuxado, o vocabulário assumido pela pessoa dependente é ausente, sozinho, não suporto, estou sendo devorado, não largam do meu pé. E o caráter dessa pessoa é um caráter de vítima, exclusivista, tem necessidade de presença, de atenção, de apoio, principalmente de amparo, dificuldade de fazer ou decidir alguma coisa sozinho, pede conselhos não necessariamente para segui-los, faz voz de criança, tem dificuldade de receber um não, de aceitar uma recusa, uma pessoa triste, chora com facilidade, desperta compaixão, prende-se fisicamente aos outros, é bastante racional, busca independência e gosta de sexo. Maior medo, solidão. Qual a alimentação? Padrão alimentar de uma pessoa com a ferida do abandono mais forte. Tem bom apetite, pode ter bulimia, gosta de alimentos macios e costuma comer lentamente. As possíveis doenças que uma pessoa com a ferida do abandono pode desenvolver: dor nas costas, asma, bronquite, enxaqueca, hipoglicemia, agorafobia, diabetes, problemas nas glândulas suprarrenais, miopia, histeria, depressão, doenças raras e ou doenças incuráveis. É isso sobre a ferida do abandono. Espero que você tenha se reconhecido em alguma característica dessa ferida e se sentir no coração, me chama pra gente tratar, porque isso dá para limpar. A gente vai lá onde surgiu essa ferida, a gente ressignifica, a gente coloca outro cenário em cima pra gente conseguir andar, voar, na verdade, porque um balão não voa com lastro, cheio daqueles sacos de areia em volta. Precisa tirar os sacos de areia para o balão levantar voo. E é disso que se trata meu trabalho. Eu ajudo a limpar os lastros que estão impedindo o crescimento. Então, se esse vídeo fez sentido para você, pode compartilhar e estudar sobre si mesmo, estudar o autoconhecimento, ver aí o que disso tem em você, quanto você pode, só de tomar consciência, o quanto você já pode modificar tudo isso, ter uma nova visão sobre si mesmo e sobre como você desenvolveu sua vida. Gratidão por assistir. A próxima ferida é a ferida da humilhação. Um beijo e até!